Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai estar vendo isso. Estamos retomando com um bate-papo aqui na Lopes Exclusive. A Exclusive em Negócios Imobiliários é a consultoria imobiliária especialista aqui em Vinhedos, Valinhos e Louveira. E hoje eu estou com um grande amigo, um empresário, um cara que tem uma visão gigante do mercado imobiliário na região e ele é especialista em financiamento. Então, é esse tema que nós vamos abordar hoje, um tema que impacta diretamente tanto para empresários, para incorporadores, quanto para nós, pessoas físicas que querem reformar uma casa, comprar, reformar o escritório, enfim. Então, nós vamos falar sobre dinheiro, um tema que impacta muita gente. Watson, bem-vindo. A casa é sua, você sabe disso, grande Muito parceiro. obrigado, Ale. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Beleza, e eu queria começar perguntando isso para ti. Qual é a tua visão? Como é que está o cenário hoje do segmento de financiamento para o segmento imobiliário? Muito bom, Ale. Ótima pergunta. A demanda para esse segmento, ela sempre está aquecida, né? Porque o segmento da construção civil, de um jeito ou de outro, ele pode reduzir, mas ele não para, né? Porque as pessoas precisam de moradia, as empresas precisam ter os seus locais para produzir, então ele não para. A demanda é permanente. O que a gente vê são flutuações nessa demanda, principalmente em função da taxa de juros, né? Quando os juros sobem, como está agora, a Selic está bem alta, existe uma retração natural nesse mercado por causa da tomada. Agora, isso não impede os lançamentos, que os lançamentos ocorram, que as empresas continuem precisando expandir e que as pessoas físicas, né, continuem precisando financiar os seus projetos e os construtores, incorporadores também. Eu queria pegar esse tema que eu acho fundamental, isso que você falou. O brasileiro ele é resiliente, a gente se adapta, mas muita gente esquece um ponto importantíssimo que eu queria falar contigo sobre isso, que é a portabilidade. Às vezes a pessoa deixa uma oportunidade de sair do aluguel, de adquirir, porque viu na TV que o juro está alto. E sim, está muito alto. Mas existe a portabilidade, não é, Max? Sem dúvida. Inclusive, você pode ter renegociações de contrato. Se você pegar hoje, a tendência da Selic é de baixa. Ela vem baixando, lentamente, é verdade, mas está baixando. Então, se a pessoa contrata um financiamento hoje numa determinada taxa de juros, para não perder o negócio, não perder a oportunidade daquele Não perder a negócio, oportunidade. ela pode renegociar esse contrato mais à frente, usando a portabilidade, levando esse financiamento para uma outra instituição e recontratando isso com juros menor ou com um prazo mais longo, numa condição mais favorável para ela. Mas ela reteve a oportunidade, né? Porque às vezes isso é uma janela que passou, perdeu. Esse ponto a gente apresenta muito, tanto para o cliente investidor, quanto para o cliente final, né? A oportunidade de sair de um aluguel e começar a pagar algo que é seu. E a nossa região tem uma dinâmica muito grande, é uma região atrativa, é uma região que tem cada dia menos oportunidades e um mercado que vai continuar crescendo e sendo demandado. Então, não perder essa oportunidade é fundamental. Exatamente. Watson, o que que você enxerga na tua experiência? Quais são os principais erros que a pessoa que está querendo fazer um financiamento incorre? O que que ela deveria evitar ou por onde ela deveria começar? Bom, o principal erro eu acho que é não procurar a ajuda especializada tanto de um corretor de imóveis qualificado como você, ou de um agente financeiro que possa dar apoio para ela escolher a melhor opção de crédito do mercado. Um erro muito comum é ir direto lá no gerente do banco, no gerente da conta pessoal e falar o que você tem aí, ele vai te dar um menu restrito e você vai ficar preso àquelas condições. Só que o mercado de financiamento imobiliário, para crédito imobiliário, ele é muito maior que isso. Você pode expandir isso para outros bancos, para fundos de investimento, para family offices, que eventualmente vão te dar condições melhores do que aquelas que o gerente está te oferecendo. Esse ponto é interessantíssimo e eu sei que você tem um know-how muito grande no financiamento empresarial. Tem coisas grandes para incorporadores que acabam afetando também o nosso mercado. E sei até que tem no forno aí alguns empreendimentos, algumas incorporações que são lançamentos que em breve a gente vai trazer aqui para o mercado, tanto Isso, vertical quanto horizontal, os correto? dois. Então, se você é empresário, se você é um cliente nosso que é empresário e está precisando de recurso para sua empresa,
um capital de giro, para uma expansão, para uma aquisição de máquina, o Axon tem uma expertise muito grande nisso. É um super parceiro, conte conosco. Consultoria imobiliária é isso, é a gente ter leques e oportunidades e abrir negócios para os parceiros. Na tua visão de mercado, você que vive, respira, que é proprietário, que é incorporador na região, o que você enxerga para a nossa região para os próximos 5 ou 10 anos? Eu sou muito positivo com relação à nossa região, não apenas por empreender aqui na região, né, que já me obrigaria a ser positivo, mas porque nós estamos numa região muito estratégica de fato, né? Essa nossa região é muito rica, ela tem um dos melhores IDHs do Brasil, ela está ao lado do aeroporto de Viracopos, Importante, ela é cortada pelas principais rodovias do estado de São Paulo, perfeito. então a gente está na Um junção, eixo no eixo da incrível, Dom né? Pedro com a Bandeirantes, com a Anhanguera, com a Santos Dumont, conectando São Paulo a Viracopos e todo o fluxo de cargas, de logística que isso demanda, né? Você pega as grandes, maiores empresas de logística do mundo, estão todas aqui na região, em Louveira, Vinhedo, E Valinhos, uma região super segura para e morar, uma região ultra qualidade segura, de vida. né? Perto dos parâmetros nossos aqui, uma região excelente e com um grande potencial, além de estar se tornando também um polo tecnológico, né? Interessante. Você tem as universidades aqui, Unicamp, uma das maiores do Brasil, você tem várias outras nesse eixo, né? Você tem o acelerador de partículas ali do lado da Unicamp, você tem um polo de desenvolvimento tecnológico que também enriquece a região, né? Eu costumo falar muito isso, principalmente a gente já tem muito cliente que está vindo de São Paulo, até de outros estados, mas aqui a gente tem para todo gosto. É isso aí. Você gosta de ser urbano, mas quer sair de uma megalópole como São Paulo, você tem Jundiaí, você tem Campinas, mas você quer um ar mais interior, mais gostoso, com Sim, família, você tem Valinhos, Vinhedo, você tem Vinhedo, Louveira, é né, isso até para mesmo. uma chácara, né, para ter um cavalo no final de semana, isso é fundamental. Então esse é o grande leque que a Exclusive, que essa consultoria imobiliária que nós prestamos, traz para você. Wax, eu tenho mais uma pergunta, mas Opa, aí eu vou travar para a gente fazer a pergunta, que aí eu vou. Ainda tem bastante coisa, mas é legal, porque eu posso introduzir a Monize, né? tá Eu bom. tenho mais uma pergunta, mas aí eu vou voltar. Eu tenho mais uma pergunta, mas antes de eu fazer essa tua pergunta, eu queria trazer, aí eu vou falar da diretora comercial do mercado e Tá. tal. Se Tá? você quiser, a gente pode falar também das opções que a gente tem para construtores, né, para incorporadores de crédito. Excelente, excelente, porque tem muito investidor que compra terreno com a gente e Isso. que compra para construir e para vender. Então você tem essa linha de E crédito para você o pode me pequeno, para o falar, olha, médio. eu tenho. Então, Watson, falando do investidor, não do grande incorporador como você está acostumado a trabalhar, mas nós temos muitos clientes ou que aposentaram e não, essa parte do aposentaram não. Não, Mas nós temos não, acho que muitos você pode. é direto, né? Desculpa. Pode Eu acho que você pode perguntar mesmo do grande incorporador, né? Porque pegar todo o depende, leque, pega todo mundo. beleza. Então, Watson, aqui na Exclusive a gente atende muitos investidores, do pequeno que vai construir uma casa para vender, do médio que vai fazer uma vila de casas, vai fazer um predinho, vai fazer kitnets, até grandes investidores e incorporadores que buscam a região por ser atrativa, pela qualidade toda de vida na região que a gente acabou de comentar. E eu sei que você tem opções de crédito para toda essa gente, desde quem quer construir a primeira casa para vender e começar a experimentar o gostinho da incorporação, até grandes empresários. Comenta um pouco sobre Opa, isso. claro, exatamente, Ale, excelente pergunta. Nós conseguimos atender desde esse pequeno investidor que quer construir uma casa para ter uma renda adicional, ou ter um aluguel, ou para revendê-la e fazer uma segunda, uma terceira e assim escalando, né? Até grandes investidores com grandes projetos. A gente consegue acessar canais de crédito, desde esses que atendem o pequeno, até fundos internacionais de investimento que têm capacidade para investir em projetos de 200, 300 milhões de dólares. Então, depende do tipo da demanda, é onde a gente vai direcionar o fundo ou o banco, ou, enfim, o canal do crédito adequado para isso.
E aí, para fazer essas obras e atender o incorporador, a gente tem todos os mecanismos possíveis, né? Emissão de CCB, CRI, CRA, é, toda a estrutura de crédito que a gente pode montar e fazer uma operação estruturada, customizada, desenhada para atender especificamente aquele cliente, incluindo aquelas fases de empréstimo ponte, como o cara dá largada na construção, que essa é uma grande dificuldade do construtor. Muitas vezes ele já fechou com o terrenista, ele mais adiante ele vai conseguir um financiamento bancário, mas ele não tem o recurso para cobrir aquele vazio, né? Então nisso a gente também pode ajudar. Você tocou num ponto fundamental. Recentemente a gente falou sobre a alavancagem patrimonial, né? Jovens casais, jovens empresários que estão começando a vida já pensando lá na frente, no futuro, começam a comprar, alugar, vender, construir. Então, esse crescimento, fala um pouco do financiamento com um imóvel em garantia, para poder alavancar, que é super inteligente hoje. Você tem um imóvel, você alavanca um patrimônio, já compra o segundo, o aluguel desse já consegue ajudar a pagar essa parcela. Fala um pouco sobre isso, sua Perfeito, visão. perfeito. Temos feito muito isso, porque muitas vezes a pessoa precisa do recurso, não sabe como resolver, mas ela tem um imóvel em garantia. Ela tem pode ser a residência própria, pode ser uma casa no litoral, pode ser um terreno, outros imóveis que às vezes ela não se dá conta de que aquilo pode ser usado para alavancagem. E isso é uma operação que a gente tem feito bastante ultimamente, que são essas operações de home equity, né? Onde você entra com o imóvel e consegue um percentual em cima do valor de avaliação desse imóvel. É uma operação bastante simples, bastante segura. O imóvel, o banco ou o fundo de investimento que tomar o imóvel vai fazer uma alienação fiduciária e você vai ter um prazo longo para pagamento. Você pode antecipar as parcelas, o prazo é até 30 anos, 20 anos ou mais. Você pode antecipar para reduzir menos juros, ou, se te convier, você pode continuar com as parcelas menores ao longo de um prazo maior. Fantástico. E crescer patrimônio nesse mercado sólido, numa região que tende sempre a valorizar e crescer como a nossa, é uma Fantástico. excelente fonte de renda. Mesmo estando juros altos, o banco pagando bem, mas você está investindo em tijolo, em terra, você está seguro. Agora, Watson, eu vou quebrar um pouco o protocolo e vou entrevistar também, junto com a gente, vou Opa, vamos chamar para o lá. bate-papo, que chegou agora aqui a nossa diretora comercial, quem lida no dia a dia com os clientes, quem conhece muito do nosso segmento, da nossa região. E vamos ver quais são as principais dificuldades que ela vive Vamos lá, vamos na hora entender. que fala de financiamento imobiliário. Então, vocês estão vendo que a gente mudou tudo aqui rapidamente o cenário para adaptar aqui, porque a gente está com a presença ilustre da nossa diretora comercial, minha sócia aqui na Lopes Exclusive, que entende muito desse segmento, muitos anos no mercado, uma grande credibilidade na nossa região. Monize, hoje no dia a dia, na hora que você está fechando ali uma venda, o que, que você sente, aonde você esbarra em dificuldades ou em dúvidas do nosso cliente na hora de fechar uma compra que ele precise de um financiamento? Hoje, eu diria que a maior resistência está sendo as taxas de juros. A gente tem sentido muito isso. Não, mas a taxa está alta, né? O pessoal que assiste televisão e só vê aquilo, a reportagem de que os juros estão altos. Então, eles estão com bastante receio por conta disso. Esse é um tema que a gente conversou há pouco, o Axon já falou da portabilidade, né? E uma questão da oportunidade, né, Waxon? A nossa Sim, região é maravilhosa e vai viver um êxodo no breve, né? Que vai chegar o trem intercidades, isso aqui vai crescer ainda mais. ainda mais. Agora, Waxon, me parece que num cenário de juros altos, que a economia está retraída, os preços tendem a ter mais flexibilidade de negociação. Porque se Certamente tivesse tudo baixinho, o que, que ia acontecer com os preços aqui? iam explodir. Então, eu vejo a questão dos juros altos, na verdade, como uma oportunidade, porque os juros altos causam, num primeiro momento, essa retração no mercado, só que os preços caem exatamente por causa dessa retração. Então, é uma hora boa de comprar, né? E muitas vezes o que você vai gastar mais de juros no primeiro momento vai ser largamente compensado pelo que você vai ganhar no preço daquele imóvel. E sem contar a questão da portabilidade que a gente já comentou, que até isso você pode compensar também no futuro e aumentar mais ainda o seu ganho.
Tem um outro ponto que eu vou provocar essa pergunta aqui com a nossa diretora, que eu sei que por vezes a gente esbarra nisso, né? Moniz, e a reação dos clientes que muitas vezes tem alguma situação na documentação. Você vivencia isso na hora de Sim. financiar? Muitos perguntam: "Ah, mas eu sou autônomo, eu sou empresário, como que eu vou comprovar renda? Eu estou com uma pendência financeira, né, questão de score". Então isso é uma dúvida também grande dos clientes, né. Insegurança de entregar a documentação já sabendo que tem uma pendência, se vai ser aprovado ou não vai, também existe essa questão. Isso, isso certamente é uma coisa que a nossa empresa pode ajudar. Nós atendemos vários clientes, inclusive essa semana eu tenho 3 casos que a gente está fazendo exatamente isso, clientes que têm Serasa, que têm problema de score baixo, que tem uma série de restrições, mas existem canais de financiamento e de crédito para todo mundo, para todos os perfis, inclusive para quem está negativado, para quem tem problemas e tudo mais. Porque tem alguns bancos que simplesmente bloqueiam esse tipo de crédito e outros e outras casas e instituições financeiras que realmente desconsideram isso. Elas olham ali para a garantia que está sendo dada. Se aquela garantia ali está dentro dos parâmetros dela, ela aceita, acata aquilo e desconsidera o resto e a gente pode fazer a operação. E Então, às vezes essa pessoa precisa levantar esse valor, ela pode estar com alguma pendência com alguma coisa e é exatamente essa isso finalidade. exatamente, e isso não é de forma alguma algo definitivamente restritivo. Na maioria dos casos não é, a gente consegue resolver. Vocês percebem que a consultoria imobiliária é muito além de só Claro, corretagem imobiliária, né? Lógico que a gente acha o imóvel que cabe para você, que você deseja, mas a gente traz soluções para você para poder fazer os bons negócios, né? Quer fazer um bom isso. negócio? Vem tomar um café aqui com a gente que sai negócio. Bom, eu tenho mais uma pergunta. Não sei se a gente pode dar uma palhinha aqui, mas eu já vi aqui nos bastidores, antes de a gente começar a gravar, que tem coisa boa vindo por aí. Tem. Vertical, horizontal. Fala um pouquinho da tua visão dos lançamentos que você está trazendo para o mercado aí para os próximos anos. Nós temos sim projetos bem interessantes aqui para a região, projetos que vão agregar valor para a cidade. Eles estão posicionados num segmento de mercado médio alto e alto, e são coisas bem inovadoras aí que a gente vai ter. Não tem nada, eu posso garantir para vocês que não tem nada parecido na cidade com relação a esses projetos que a gente pretende implementar aí num período curto. Nós temos coisas já aprovadas, estão entrando aí na nossa esteira, né, para a produção, e outras que a gente está finalizando os processos de aprovação para poder tocar. Mas ambos vão ser muito agregadores para a cidade. Pelo que nós pudemos ver aqui, eu tenho certeza disso, estamos super ansiosos. O lançamento agora, que está na mesa, que a gente está vendendo, também um grande sucesso, muito bem localizado em Valinhos, um produto diferenciado de Sim, qualidade. E, pelo que sim. eu vi, as vendas estão indo super bem. Sim, sem dúvida nenhuma, né? A gente já conseguiu nessas duas torres aí mais de 80% das vendas com 6 meses, né, do lançamento. E a perspectiva que a gente tem, né, com esses novos lançamentos aí é muito boa também. São produtos que não tem na cidade, então a gente acha que no momento que a gente lançar, nós vamos ter uma absorção, uma demanda muito boa para eles. E a gente conta com a Lopes para vender, né? Estaremos aqui juntos porque sou entusiasta do projeto, pelo que eu pude ver, realmente é inovador, vai fazer um grande barulho no mercado. Vai. Então, a grande expertise, por isso que eu quis te convidar e te agradeço muito estar aqui com a gente nesse bate-papo, porque é o conhecimento das três pontas, né? Desde o financiamento aqui até a projeção, percepção de futuro, trazendo projetos inovadores, e a dor de quem está ali vendendo, comprando, precisando financiar. Então, contem com a Lopes Exclusive, contem com o nosso grande parceiro de financiamento. A gente, na consultoria imobiliária, né, Moniz? E a gente traz as soluções de ponta a ponta. De ponta a Sim, ponta. contamos com profissionais com ele para resolver, solucionar o seu problema. Seja Contem super com a bem-vindo, a gente. casa é sua e vamos para os próximos lançamentos. Muito obrigado.
Obrigado, Manise.